Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, você está aqui no Sofrer Abuso e hoje eu vou ter a companhia da querida, dessa jovem linda, a Raquel Crestini. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui nesse programa. Na minha casa, a gente assiste bastante e está sempre acompanhando, então é realmente uma honra estar aqui presente com vocês. Uma honra é minha, Raquel, de ter vocês aqui. Eu conversei muito com a sua mãe. Ela me contou aí toda uma trajetória de vida de vocês, um tanto quanto difícil. Sim. Mas não foi só sua mãe que foi vítima. Você também foi vítima, não foi, Raquel? Exatamente. Foi uma história de vida bem complicada, bem íntima e, assim, muito privada. A gente realmente passou muito tempo com isso bem atrás das cortinas. Não por medo ou por alguma outra coisa, mas até por proteção mesmo da gente, dos nossos sentimentos, da família. Eu sei. Porque é bem difícil. E são assuntos, né, que ainda são tabus na nossa sociedade, né? Exatamente. Você é uma moça muito jovem. A violência que você sofreu, você era muito pequena quando você começou com ela. Você vai contar aqui para as pessoas vão ter oportunidade de ouvir de você. Mas o mais importante é você também, quando você conta a sua história, a gente consegue explicar para a sociedade a importância da gente escutar as nossas crianças, ajudar as nossas crianças e principalmente a questão que eu falei muito com a sua mãe da educação sexual nas escolas. Sim. Porque, de novo, a gente não está aqui advogando que a criança tem que aprender a fazer sexo, mas a criança precisa aprender a se proteger. O que está correto, o que está errado, porque quando a gente para entender os números de violência, né, e as maiores vítimas de violência sexual não são mulheres, como a grande maioria acha, mas são crianças de 4 a 12 anos. Sim. E essas crianças são vítimas 2 vezes. Vítimas de um crime horroroso e vítimas porque é uma sociedade que está paralisada e pouco faz. A gente precisa ajudar essas crianças, a gente precisa dar treinamento para os professores, né? Que as escolas sejam um ambiente onde as crianças também possam dividir essas suas dores, para que a gente possa diminuir esses números. Que isso é muito triste, isso é muito trágico. Sim. As crianças têm muito pouca voz hoje em dia. Não só as crianças, os adolescentes. Dada pouca oportunidade delas realmente se abrirem e de elas entenderem que podem se abrirem com alguém da escola, com um professor mais próximo, principalmente por conta desses tabus que já são implementados na sociedade hoje em dia. Então, em vários casos, você vê muito em que chega um ponto em que é tarde demais por a criança não conseguir enxergar em qualquer adulto ou uma pessoa responsável a confiança de contar uma coisa que talvez pudesse ser resolvida de uma forma muito mais fácil e mais rápida, enquanto essa ainda estava no começo desse problema. Então, você vê esses dados crescendo todos os dias desses problemas sexuais e cada vez mais crianças sendo afetadas é realmente muito triste e muito pesado no nosso país. E Raquel, você não é de São Paulo. Não sou de São Paulo. A gente roubou você de um lugar que é muito legal, sua mãe me contou. Roubou não, uma brincadeira, né? Porque nós estamos aqui em São Paulo. Isso. Então, nós estamos aqui trazendo essas pessoas iluminadas aí. Conta para as pessoas de onde você é. Eu sou de uma cidade chamada Tuparetama, a quase 400 quilômetros de Recife, em Pernambuco.
É uma cidade muito pequena, morei pouco tempo lá, mas tenho lembranças, é uma cidade pequena, muitas famílias muito próximas vivem lá e, assim, particularmente não sou muito de cidade pequena, fui criada em 2 cidades muito grandes, então quando eu penso naquela cidade eu lembro assim, férias, passar uma semana e tchau. Eu não... E também a questão do estilo de vida, que é totalmente diferente, às vezes não é muito a minha praia, mas é uma cidade muito bonita e, assim, ela é acolhedora. E você tem uma mãe que é uma super mãe, né? Eu conversei com ela e a sua mãe, ela se casou de novo, ela teve mais um filho. Isso. E você ganhou mais 2 outros irmãos. Exatamente. Vocês eram uma família... Gigante. Gigante, né? 4, sua mãe cuidando de 4 filhos. Mas a sua mãe também me contou que não foi fácil, principalmente no começo, porque ela era a chefe da casa, no sentido, ela era provedora, né? Era tudo, era a cabeça, a espinha, a laje, a porta, era tudo. Quando minha mãe começou a fazer faculdade, são os primeiros anos que eu consigo me lembrar claramente, e a gente tinha se mudado para Salvador, depois de um período em que ela estudou também em Patos, na Paraíba. Então, a gente se mudou para um bairro em que era muito pobre, nós tivemos muitas dificuldades ali. Mas, assim, eu acho que desde uma certa idade, desde mesmo pequena, eu já entendia que tudo que ela fazia era por nós. Então, eu sempre sentia falta, mas sabia que ela ia estar ali quando eu precisasse. Então, foi bem difícil, mas quando eu paro para pensar, valeu a pena. E vocês ficavam muito com o marido da sua mãe, é isso? Porque Isso. a sua mãe estava estudando, trabalhando, correndo atrás, Isso. e ele ficava em casa. Ele ficava em casa, nós ficávamos à solta. A minha avó passou alguns anos com a gente também, e ela realmente era quem cuidava da gente. E ficamos por quase 6 anos assim, com minha avó e com ele. E ele não fazia nada em casa? Muito dificilmente. Ele era uma pessoa em que, quando a gente era muito pequena, ele não tinha aquela obrigação de fazer as coisas especificadamente, mas que também não era lá, eu vou fazer uma faxina, já que a minha esposa está estudando, eu vou fazer uma faxina, vou cuidar das crianças. Era o básico do básico, o mínimo do mínimo. Então, realmente nunca fez uma grande diferença se ele estava realmente em casa ou não. E como era o seu relacionamento com ele? Você se dava bem com ele? Ele era carinhoso com vocês? Ele era uma pessoa distante? Como ele era? Então, na minha visão, ele sempre foi, assim, uma pessoa neutra. Ele era uma pessoa em que, se eu tivesse uma dúvida e fosse perguntar alguma coisa, ele ia responder, mas que também não estava o tempo todo presente, ficava muito tempo no computador, mexendo em outras coisas. Ele era músico, então ele estava sempre ali na frente do teclado. E assim, nunca, nem tão carinhoso, nem tão não carinhoso, então tendo alguém de fora presente, era aquela mais, agora eu tenho que ser mais isso, tenho que ser mais carinhoso, vou mostrar que eu sou. E depois era só aquela presença ali, era mais uma pessoa na casa. Mas ele era assim com todos os seus outros irmãos também? Assim, eu acho que sim, mas tem a questão de proximidade. Eu acho que principalmente o mais velho dele e o mais novo, eles eram bem mais próximos porque tinha aquela questão de jogar uma bola, de ficar vendo o que ele está fazendo. E comigo muito não, que são 3 homens. E então, eu sempre era a que brincava com outras coisas, que fazia outra coisa, que gostava de outro tipo de coisa. Então, era bem distante, assim, essa questão de ele ser de um jeito com os meninos e de um jeito comigo, eu já realmente não sei dizer da visão deles, mas da minha sempre foi diferente.
Mas e ele brigava com vocês? Ele era uma pessoa brava ou ele estava sempre tranquilo? Normalmente ele era tranquilo, mas às vezes, assim, tem certas coisas que tem formas de você reclamar com a criança de uma forma mais contida, de se segurar, mas nunca foi violento, não era nada acima dos limites. E conta pra gente, Raquel, quando você começou a perceber que alguma coisa estava errada? Aí já é bem pra frente. Eu sei, mas assim, quando você era pequena, né? Sim. Porque a sua mãe relata que essa violência já vinha de algum tempo. Sim. Lógico que naquele primeiro momento você não sabia. Exatamente. Mas com quantos anos você tinha e qual foi o comportamento dele que mais pra frente você entendeu que estava errado? Quando tava assim, só eu e ele, era muito diferente a forma com que ele me tratava do que com os meninos. Tinha uma certa bajulação às vezes, e tem a questão de que desde cedo ele tentava me manipular, acreditar que certas coisas eram normais, tipo assistir pornografia. E também a questão de que na frente de outras pessoas ele tinha outra personalidade aparente. E aí, assim, quando eu comecei a notar isso, eu achei que era normal. E aí, quando o tempo foi passando, que eu fui amadurecendo, os pontos vão se ligando na história. E você era bem pequena, é isso? Isso. Você tinha quantos anos, mais ou menos? De 6 para 7 anos. E ele colocava você com 6 aninhos, 7 aninhos para assistir pornografia. Isso. Lógico que você não sabia o que era pornografia. Realmente. E aí, era só você e ele? Assim, eu tinha um tablet e às vezes o vídeo já estava lá. Alguns vídeos já estavam lá. Então, passou um certo tempo e meio que se tornou natural para assistir o que estava no meu tablet. Mas isso tudo realmente começou uma noite em que a gente estava todo mundo em casa e por algum motivo eu não queria dormir no quarto. Eu fui dormir na sala e ele também foi dormir na sala. Ele deitou no sofá, eu deitei no outro e de madrugada eu acordei e ele estava assistindo um vídeo de pornografia com várias mulheres. E aí eu fingi que não sabia o que é, eu não sabia o que era, fingi que não tinha visto nada e voltei a dormir. E eu não sei se ele percebeu que eu tinha acordado ou alguma coisa e a partir daquele momento ele mostrou pela primeira vez o que era e começou a mostrar mais vídeos. E assim, eu comecei a assistir porque depois de um certo ponto você percebe que aquilo não é natural, mas para uma criança olhar aquilo e pensar, tá, ele está me colocando para assistir isso, então vou assistir. E ele comentava alguma coisa quando ele te colocava para assistir ou ele só deixava você assistindo e não falava absolutamente nada? Não, normalmente ele colocava o vídeo e ia fazer as coisas dele. E deixava você ficando o tempo que você quisesse? Sim. E assim, e não era... Ele pedia para você não contar nada para sua mãe? Não, ele nunca fez nenhum comentário assim. E aí ele, depois de um certo tempo, começou a perguntar o que eu achava e se queria ver como era na vida real, sendo que eu não entendia o que estava acontecendo na vida real. E aí que começaram mais as partes de ele tentar se tocar na minha frente, quando eu tá tomando banho no banheiro, às vezes ele entrar e urinar e sair, mas para uma pessoa adulto, que é adulta, não é seu pai biológico, isso não seria uma coisa normal a se fazer. E até porque é um momento, né, de privacidade, né? Sim, ninguém com certeza. Quer ver ninguém fazendo xixi, né? Exatamente. Exatamente. Você vai fazer sozinho no banheiro, né? Sim. E assim, às vezes deixava a porta do banheiro aberta, então se eu tivesse que passar para lá e sem querer olhar para dentro, às vezes ele estava tomando banho.
Então... Ele queria que você o visse nu. Isso. E eu acho que ele queria implantar na minha vivência que era uma coisa normal. Ver uma pessoa adulta nua, ou se tocando, ou então ver outras pessoas em vídeo, se tocando, tendo relações, por algum motivo que, bom... E ele fazia isso com seus irmãos também, ou era só com você? Ou você não sabe? Eu nunca vi com nenhum deles. Eu já perguntei, eles dizem que não. E eu acho que realmente não. Porque realmente eu não enxergo motivos. E se fosse, eu acho que teria muitos sinais dos meninos hoje em dia. E realmente não tem nada, aparentemente. Mas quando você estava com seu tablet, você não tinha vontade de mostrar para os seus irmãos que você estava vendo? Não, porque chegou um ponto em que meio que não tinha graça. Era uma coisa meio que assim... Sabe quando você está assistindo uma série que você gosta no começo? Chega um ponto em que ela fica chata, mas você assiste porque quer terminar. Ou assiste porque está lá. Então, não era uma coisa que eu achava aquilo fantástico, achava aquilo diferente. Eu achava que todo mundo assistia aquilo. Então, eu não tinha vontade de mostrar porque eu achei que todo mundo já assistia. Então, não ia ser diferente se eu mostrasse ou se eles já assistissem. Agora, ele pedia para você fazer alguma coisa com ele? Quando eu fui envelhecendo mais, ele perguntava se eu não tinha vontade de ter alguma experiência com masturbação. E eu sempre disse que não. E eu me sentia muito desconfortável naqueles momentos. Não entendi o porquê, hoje eu entendo. E aí, assim, ele tentava explicar como fazia e eu falava, tá, e jogava lá na caixinha do esquecimento. E, assim, nunca chegou ao ponto em ele me obrigar a fazer nada. E você chegou em algum momento que você foi dividir isso com seus amigos? Porque na adolescência, né, o adolescente, ele divide muitas coisas, até Sim. porque ele quer fazer parte de um pertencimento, né, de um grupo. Então, quer trocar experiências, saber se está acontecendo com outro aquilo que acontece com a gente. Você chegou a levar isso para os seus amigos? Não, realmente não. Você se trancou? Me tranquei. A partir do momento em que eu comecei a estudar mais biologia, desde pequena eu já queria estudar medicina, então eu sempre estava com um livro aqui, um livro ali, lia, mas não entendia. Quando eu comecei a realmente entender, eu comecei a ver que aquilo não era normal. E aí foi nesse ponto em que eu fechei realmente essa caixinha. Porque, além de parecer vergonhoso, era uma desonra. E era uma coisa em que eu vivia a minha vida toda com aquilo e que eu pensava que era natural. Então, eu me fechei e, assim, passei a levar aquilo como um fardo. E passou muito tempo, assim. E sua mãe me comentou também que ele lhe ofereceu bebida alcoólica. Sim. Como foi isso? Alguns dias, não foram muitas vezes a questão da bebida alcoólica, mas era assim, eu comprei uma cerveja, você que não quer tomar? E eu pensava, bom, mãe toma, ele toma, deve ser bom. E aí, no começo era horrível e eu nunca bebia. Quando eu dava uma de... Tentava fazer ele para algum lugar, tirar a atenção dele e jogava fora. Jogava na pia, jogava no ralo. E aí eu comecei às vezes dava desculpa, dizia, não, isso é muito gelado. Aí ele deixava um tempo esquentando, aí eu ia e jogava na pia e deixava um pouquinho e fingia que bebia. E assim, várias dessas vezes ele tentava, tipo, me levar pro quarto. Mas quando eu chegava lá, eu fechava a porta e trancava. Então, não dava tempo, realmente, de chegar. E ele bebia muito? Não, não bebia muito. Era bem esporádico, mas exatamente quando minha mãe não estava em casa, quando estava todo mundo dormindo. E ele se aproveitava de situações onde ele pudesse estar sozinho com você. Sim, exatamente. E você chegou a sentir medo dele, Raquel? Eu acho que depois de como tudo estava
meio que escalonando muito devagar, eu não senti esse medo, insegurança, porque nessa época ainda era tudo novo, então eu não sabia o que era um perigo, o que era um medo. O corpo ele tem essa sensação fisiológica de que você está sendo assediado, você se sente desconfortável, mas é diferente de você sentir medo ou pavor de alguma coisa. Então, algumas vezes eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia o que eu estava sentindo na época. Mas aí você foi crescendo, você foi se tornando uma adolescente. E a gente sabe que quando a gente está nessa fase da adolescência, é uma fase de descobertas. Sim. Né? O adolescente, por si só, já é curioso. A questão da sexualidade, ela tem um peso maior na adolescência, né? Porque é quando você quer entender o que está acontecendo, né? Sim. Porque, inclusive, o corpo do ser humano vai começar a se preparar. Porque, como eu até conversei com a sua mãe, da mesma forma que nós nos alimentamos, né? Nós bebemos água, a gente também vai chegar um determinado momento que as relações sexuais vão fazer parte da nossa vida. Sim. Mas elas precisam acontecer de forma saudável, né? Com as pessoas corretas, na idade correta. Então, mas isso tudo começa a vir na cabecinha do adolescente. O adolescente quer tirar dúvidas. Sim. Como é que foi isso para você? Aí foi muito complicado, porque eu acho que na época que era para eu ter dúvidas, eu não tinha dúvidas. Eu tinha nojo, eu tinha uma aversão total àquele assunto. Então, foi o fato de que entender tudo que eu estava passando, na verdade, não era o que ninguém passava, me fez me sentir muito mais fechada e diferente das outras pessoas. Às vezes até pensar em ser sujo, ser diferente e de que as pessoas não vão te aceitar dessa forma. Então, foi uma época muito conturbada na minha vida, principalmente os pensamentos. Você começa a pensar, tá, mas e se eu falar isso para alguém? E se essa pessoa que eu estou gostando não entender o que eu estou passando? E se ela começar a me odiar por causa disso? Então, você tinha medo de ser julgada, é isso? Muito. Mas, não medo, mas eu não gostava da ideia de que, por conta daquele problema, eu não pudesse ter uma vida igual a das outras pessoas. Mas você chegou, Raquel, a, de alguma forma, perguntar para os seus amiguinhos na época, os seus colegas, se eles viviam aquilo também? Mesmo que fosse de uma forma não direta ou indireta. Se eu cheguei a perguntar a alguém sobre isso, indireto ou diretamente, foi muito, assim, eles nunca iam pensar que eu estava passando por alguma coisa daquela. Onde a gente morou, que eu fiz o meu ensino médio em Patos, na Paraíba, é uma cidade com pessoas extremamente vaidosas, em que a aparência e o que você leva para o público é muito importante lá. Então, eu era uma boa aluna, então, querendo ou não, tinha uma certa reputação. Eu era uma boa aluna, eu era um modelo. Então, você chegar e falar para um amigo isso, um amigo que você conhece há um ano, ele vai chegar a um ponto em que, se você der um motivo, ele vai usar isso contra você. Então, esse foi um dos motivos também de eu nunca pensar em contar, porque eu queria manter a minha imagem bonita, uma imagem boa de uma pessoa que está ali fazendo parte da sociedade e mantendo seu papel. Então, foi realmente muito estressante, na época, ter que lidar com isso de uma forma em que eu não fizesse as pessoas se preocupassem comigo nesses assuntos. E a sua mãe me contou que você sempre foi uma menina, uma moça alegre. Realmente. E você acha que isso que você passou tirou um pouco da sua alegria? Em parte, sim. Sim, tira a alegria de você aprender as coisas no momento certo, tira você conhecer pessoas e se sentir abertas com elas, de você conseguir ter um tipo de contato diferente com as pessoas. Mas eu sempre tentei ver todas as situações pelo lado melhor e, assim, manter a vida seguindo,
porque se você parar e ficar muito triste com a coisa, aquilo vai começar a afetar todas as outras partes da sua vida. E aí você me contou aqui que você começou a entender que isso que ele fazia com você não era natural. Te oferecer pornografia, ficar nu, se tocar na sua frente. Você chegou a falar isso para ele? Eu cheguei a falar em alguns momentos em que o que ele fazia era doentio e ele falava que não, que era normal. Chegou um momento em que, como a minha mãe te disse, ele me mostrou, não foi quando eu era adolescente, mas estava nessa transição da infância para a adolescência, um vídeo que ele gravou, eles tinham saído, bebido, ele me mostrou, eu não quis assistir o vídeo, mas ele me mostrou o começo e quando eu vi que era a minha mãe, eu falei, não, eu não quero ver isso. E ele falou, viu, sua mãe faz, então é normal. Então, ele repetia muito de que todo mundo fazia e de que eu não seria diferente por causa disso. E nesse momento que ele te mostrou esse vídeo, você não teve vontade de conversar com a sua mãe? Eu tive, mas, assim, meio que distorceu tanto a minha mente a questão da pornografia que eu não sentia uma urgência. Porque você vê existem milhares de vídeos pornográficos. Sim. Então, quando você vê um que tem alguém que você conhece, parece ser só mais um. E aí, hoje em dia eu vejo que com certeza não era só mais um. Aquilo, além de ser um crime contra ela, era contra mim. Então, eu realmente me arrependo de não ter contado na época. Mas eu não contei na época. E também eu fiquei com vergonha de ter que falar para ela de que eu já tinha visto ela naquele estado. Porque, querendo ou não, não é uma coisa que um adulto queira mostrar para um filho de 10 ou 11 anos, entendeu? De colocar ela nessa posição constrangedora. Sim, porque é a intimidade da sua mãe, inclusive, né? Sim. E, Raquel, a sua mãe também me contou que ele pegou uma conversa sua com os seus amigos e ele usava isso para te chantagear. Isso. Como era essa chantagem? Chegou um tempo na minha adolescência em que eu comecei a ver uma parte da questão sexual como uma forma de... como é que eu posso explicar? Eu conversar sobre aquilo não me trazia nada, mas me fazia perder tempo, passar tempo. Então, a gente chega numa fase em que a gente começa a conversar besteira com os amigos. Uhum. E ele falava que assim, o que você acha que a sua mãe vai achar de você vendo isso? De você conversando sobre isso com seus amigos. E eu pensava, bom, eu não sei. E aí ele dizia, ela vai começar a te odiar, não vai gostar, vai ficar totalmente decepcionada com você, o que era um dos meus piores, até hoje um dos meus piores pesadelos, ver a minha mãe decepcionada comigo. E ele usava isso contra mim em qualquer momento oportuno. E como ele tinha pego o meu celular para ver, ele tinha, de alguma forma, tirado prints ou fotos e enviado para ele mesmo, depois apagado, não sei como ele conseguiu. E ele tinha sempre no celular dele. Então ele me mostrava e falava, eu tenho tudo aqui. Ele te ameaçava? Sim, eu tenho tudo aqui. Se você não ficar calada, ou então se você contar para sua mãe que eu já te falei sobre aquilo, eu vou mostrar isso para ela. E isso se tornou muito constante, principalmente no meu primeiro ano de ensino médio. E Raquel, como foi o dia que você falou, agora basta, eu preciso contar tudo para minha mãe? Chegou, depois que eu entrei no segundo ano do ensino médio, chegou a pandemia e a gente estava em casa mais e tudo. Então eu comecei a me sentir muito incomodada com aquilo. E ele chegou ao ponto dele começar a entrar no meu quarto de madrugada ou de noite muito tarde, quando a minha mãe não estava em casa. E aí ele tentava me tocar, e aí eu levantava e falava, se você não sair, eu vou gritar, vou chamar todo mundo. E nessa época, isso já estava como
além dele já ter as mensagens que eu tinha há um tempo, ele usava outras coisas contra mim. Dizia que ia atrás dela, para matar ela, para me matar. Então, começou a tudo se tornar uma pressão. E aí chegou ao ponto em que as minhas únicas opções na minha cabeça eram o suicídio, ou homicídio, ou a fuga. Então, um dia eu planejei o meu suicídio até, e na hora não consegui realizar e tudo mais. E aí eu voltei e comecei a pensar no homicídio. Eu vou envenenar ele e aí eu vou conseguir me livrar disso. E depois eu pensei, não vale a pena. Para que eu vou tirar a vida de outra pessoa, sendo que eu vou estar estragando a minha e ainda vou estar dando satisfação a ele. E aí, foi aí que eu pensei, não, como ele tem tudo contra mim e ela não vai acreditar em mim, que foi o que ele colocou na minha cabeça desde o começo, eu ia aguentar até fazer 18 anos e aí ia dar uma desculpa, passei em uma faculdade longe, eu quero fazer algum intercâmbio, e ia sair. Só que chegou num ponto em que eu realmente não aguentava mais aquela pressão. Então eu comecei a tratar ele como um monstro. Comecei a falar mal, a não querer encostar, a desrespeitar na frente dos outros. E aí foi quando um dia minha mãe voltou do trabalho, no meio do expediente, e pediu para conversar comigo. E eu comecei a me sentir desconfortável, não queria conversar sobre aquilo, só que aí eu vi que não ia ter mais jeito. Você precisava falar. Eu precisava falar. E aí eu desabei, contei tudo dos últimos anos de ensino médio, principalmente. E aí foi quando caiu a ficha para ela de muitas coisas que estavam acontecendo. Para eles se resolverem nessa questão, eu fiquei um tempo na casa da minha avó, mas foi um período de muita incerteza, de eu não saber o que ia acontecer com ela, o que ia acontecer comigo, se ela ia parar de falar comigo. Mas quando eu contei, a primeira coisa que ela perguntou eu acredito em você, você tem certeza do que você está falando? E eu falei que sim, e a partir dali eu tive o apoio dela em todos os momentos em que eu precisei contar qualquer detalhe, contar qualquer coisa sobre tudo, qualquer coisa. Para minha mãe foi a partir daquele momento em que eu acho que se abriu e se foi criado um laço ainda maior entre a gente. Sua mãe é uma pessoa muito especial. Sim. Sua mãe é um grande exemplo de mulher, né? Esse é o papel da mãe. A mãe precisa ouvir os filhos, acreditar nos filhos, porque esse medo, esse pavor que você sente, você não é a única. Infelizmente, esse homem que estava ali numa função, né, de cuidar de você de forma paternal, ele estava te manipulando, ele era um grande manipulador, né? E deve ter sido muito difícil para você, Raquel, uma menina tão pequena, depois uma adolescente, ter que passar por todos esses traumas, inclusive a dificuldade de conseguir falar para sua mãe. Eu entendo o que você está falando, né? Você não tinha medo dela brigar com você. O seu medo era de desapontar a sua mãe. Exatamente. E assim, mas a mãe, vale a gente explicar isso para todas as pessoas, as mães são leoas. E a leoa cuida da sua ninhada, cuida dos seus filhotes. Ela não vai abandonar. E aí quando você entendeu que a sua mãe ia ficar do seu lado, em todas as circunstâncias, aquele peso saiu das suas costas? Saiu em partes. Eu ainda tive medo do julgamento, que ela está do seu lado, mas não importa, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser qualquer um, todas as pessoas te julgam de alguma forma. E aí saiu muito a questão da confiança, de que abriu um novo patamar da minha confiança nela e da dela em mim. Mas, ao mesmo tempo, ainda sentia medo dela pensar de que, por eu ter demorado tanto a falar, talvez fosse alguma coisa inventada, uma mentira. Mas, com o tempo, isso foi sendo esclarecido, eu fui contando aos poucos o que eu lembrava, o que estava acontecendo. E aí, cada vez, isso se tornou muito menos pesado para mim. E Raquel, você
depois de tudo isso, você começou a fazer uma terapia? Sim. Depois que eu contei, eu passei 2 anos e meio fazendo terapia. Foi uma ajuda muito boa, foi muito necessário, fazia 2 vezes por semana, com uma psicóloga muito boa lá em Patos ainda. E assim, demoramos um pouco a sair da casa, porque não dá para simplesmente pegar, botar as coisas numa mala e sair sem ter para onde ir, tem que ter planejamento, a gente estava na escola, então tudo precisou de um acompanhamento e na época em que tudo aconteceu eu realmente tive. E depois que você contou para sua mãe, você chegou a contar para mais alguém? Então, a gente contou a alguns amigos muito próximos da família, alguns parentes que a gente tinha dúvidas sobre questões jurídicas, então a gente falou com um primo nosso, que ele é policial, falou com alguns pastores, nós somos evangélicos, então nós abrimos a um círculo de pessoas muito seletas e muito próximas e que a gente saiba desde o dia que a gente contou, se a gente fala pode contar, eles ainda não contariam para ninguém. E essas pessoas ajudaram vocês? Deram muito apoio, porque naquela época foi muito difícil decidir o que fazer, para onde ir e como fazer realmente as coisas voltarem a funcionar. Então, elas deram bastante apoio, principalmente a minha mãe. E esse apoio é muito importante, não é? Sim. Você se sentir acolhida. É você se sentir entendido e você saber que, mesmo aquela pessoa sabendo a sua história e tudo que você passou, ela não vai estar... Você pode estar na casa dela, ela não vai estar te julgando pelo que você passou, não vai estar pensando no que você passou, ela vai te ver como uma pessoa normal. Exatamente, Raquel. Ninguém tem que te julgar. Você merece acolhimento. O que você passou se chama violência. Você era uma criança. A criança precisa de cuidados. Então, não se sinta, se alguém algum dia te julgar, não permita que isso aconteça. Porque, infelizmente, você precisou passar por isso na sua vida e a gente não entende por que a gente precisa passar por algumas coisas na nossa vida. Sim. Mas não é porque você passou por esse momento tão difícil que você mereça ser julgada. Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que trazer para dentro de você e eu acho que com certeza a terapia deve ter te ajudado nisso também. Ninguém tem o direito de te julgar. Ninguém, Raquel. Hoje em dia, para mim é muito mais fácil entender isso. Hoje em dia, eu sou muito mais aberta com essa história. É uma coisa que se alguém perguntar, eu não sinto a menor vergonha nem problema de contar, porque primeiro a culpa não foi minha, segundo a culpa não foi da minha mãe. E esse problema se resolveu em partes e muita gente passa por isso sem ter para quem contar, sem ter coragem de contar. E depois que eu contei a primeira vez, se tornou muito mais fácil falar e dar depoimento para as outras pessoas perceberem que nem todo mundo está sozinho. Parece que está, mas não está. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. A gente sabe que, infelizmente, muitas outras adolescentes, talvez crianças, passem por esse mesmo trauma que você, ou já passaram, estão passando. O que você diria para essas pessoas? Procure alguém de confiança, pode ser aquela tia da escola, a tia da cantina. Se você não confia nos seus pais, nem nos seus irmãos, procure alguém da escola. Não deixe para falar quando é tarde demais. Você também não precisa estar se escondendo. Se uma pessoa te julgar e te falar que é só brincadeira, procura outra pessoa que vai te entender, você vai encontrar alguém que vai entender o que você está passando. Não é uma coisa fácil você chegar e admitir para alguém que na sua casa tem uma pessoa que abusa de você, não importa se é sexualmente, psicologicamente, verbalmente, fisicamente. Você precisa de um apoio e não importa a idade, o gênero, você tem que ter alguém para se apoiar. E mesmo que essa pessoa não seja
seu pai, sua mãe, sua avó. Se você tiver um amigo muito próximo, tenta contar, tenta se abrir. Se abrir é difícil, é uma coisa que leva você a derrubar muitas barreiras que você tem, que você cria nesse processo de traumas um atrás do outro. E quando você quebra essas barreiras, você começa a perceber a vida de uma maneira diferente. Então, não é uma coisa fácil, não é de um dia para o outro, mas se você deixar a esperança de que um dia você vai ser livre disso, sair, escapar pelas suas mãos, você nunca vai conseguir isso de volta. Isso aí, Raquel, muito bem. Palavras sábias, ó, uma pessoa tão jovem com muita sabedoria. Não, mas isso é muito importante, porque o que a gente fala, eu sou bem mais velha do que você, e às vezes para a gente chegar naquela pessoa mais nova que está sofrendo, que está com uma ferida aí muito aberta, a gente precisa que ela encontre um outro igual. Igual, às vezes, na idade, né, no gosto. Então, assim, às vezes é muito difícil para uma pessoa que é muito jovem escutar aquela outra que é mais velha, né? Porque ele acha, não, são gerações diferentes. Mas quando a outra que é mais novinha encontra o apoio dessa outra pessoa aqui, ela consegue se abrir também, é o que você falou, porque a pessoa vai se embotando, ela vai ficando fechada, ela quer ir, né, praticamente para debaixo da terra, né, se esconder e dali nunca mais sair. Né? E não, a gente não pode deixar, porque é isso que o abusador faz. Ele quer acabar com a sua autoconfiança. A sua autoestima. Ele quer acabar com a sua autoestima, ele quer acabar com a sua alegria, ele quer te deixar cada vez mais vulnerável, porque assim ele tem domínio de você. Entende isso? E ele vai te dominando, até que chega num ponto que você... trava. Exatamente. E aí você está no ponto que ele quer para fazer o que ele quiser. Porque é a questão da síndrome de Estocolmo, né? Você sabe que aquela pessoa é ruim, ela é perversa, ela é teu algoz, mas você não se separa dela. Exatamente. E isso é muito triste. Mas teve um evento, porque a história não acabou aí, né? Contando que a sua mãe ficou sabendo de tudo. Apesar da sua mãe ter pedido a separação, né? Ter ido ali salvar como uma leoa os filhotes dela, né? Mesmo aqueles que não eram os filhos dela, né? Ela continua ali trabalhando, fazendo tudo, tentando proteger vocês. E quando a sua mãe achou que ela pudesse, agora eu vou ficar livre, veio um outro revés. Como foi isso, Raquel? Veio um outro baque. Então, quando eu contei para ela pela primeira vez a história, eu tinha 15 anos. Foi em 2019 e eu contei só a questão até o ensino médio. Então, foram as coisas mais recentes, foram as coisas que estavam me pesando, me deixando para baixo, me fazendo querer realmente desistir de tudo. Então, eu contei o que deu naquele momento e eu vi a catástrofe que aconteceu por conta daquilo e eu guardei o resto. Só que aí ele continuou tentando voltar para ter a família de volta e eu não conseguia mais confiar e não conseguia mais viver, desenvolvia ansiedade. Então, as coisas começaram a ficar muito complicadas e quando foi no ano passado, ela já fazia 2 anos que a gente vinha insistindo com essa questão do divórcio, ele dizia que não. E aí eu pensei, tá na hora de dizer chega, basta. E aí eu contei o resto para ela. Foi de quando aconteceu tudo na minha infância. E aí foi a gota d'água para a tempestade cair. E aí realmente aconteceram muitas coisas e o divórcio ia ser o fim de tudo realmente para eles. Então, quando foi no dia 5 de julho do ano passado, a gente foi em Patos, onde eles estavam morando. A gente estava morando em Recife já. Minha mãe trabalhava lá e morava eu, o meu irmão mais novo, que é filho deles dois, e ela. E aí a gente chegou lá de madrugada, normalmente a gente foi de ônibus, e eu fui dormir
porque sempre que eu chegava de viagem lá, eu ia dormir, era de madrugada ainda. E eu acordo, assim, no amanhecer do dia, uma gritaria e, assim, quando eu cheguei lá embaixo, que eu entendi que ele estava tentando se envenenar. Ele tinha comido veneno e depois que a minha mãe descobriu, ele foi e comeu mais um pouquinho, né, pra dar aquele tchan. E aí, foi naquela época eu já estava aprendendo a dirigir e eu era a única pessoa que dirigia realmente na casa. Então, foi o maior fuzuê. Alguns dias antes ele tinha parado para conversar comigo e contar tudo que ele já tinha feito, que a grande maioria eu lembrava. E eu falei, tá, eu te perdoo, eu só não consigo conviver com você mais. E aí ele fez isso e eu falei que, cara, depois de tudo que você me conta, você me apronta uma dessa? Me fez veio para cá para eu passar por isso? E aí quando eu vim até o hospital, quando fui até o hospital com ele e com ela e com os filhos dele, fiquei lá esperando no estacionamento com eles. Foi muito, assim, chateante e indignante, porque você dá uma chance, você perdoa, você deixa a pessoa seguir a sua vida e ela tenta estragar a sua e a dos outros. Então, a partir daquele ponto, começou a virar... eu nunca tive muita pena, mas começou a virar raiva. Começou a virar formas de não ter empatia para com ele. E aí a gente voltou para casa e depois daquela situação eu fiquei muito nervosa e fui para casa de uma amiga. Naquele momento, a minha mãe foi conversar com ele sobre o divórcio, que já tinha dado o que tinha para dar. E ele foi para cima dela, tentar matar ela, talvez asfixiar ela. E ela gritou, os meus irmãos ouviram, eu não estava em casa, então eu só recebi a ligação dela eufórica, trancada no meu quarto, dizendo que ele ia matar ela, e a primeira reação que eu tive foi pegar meu celular e sair correndo da casa da minha amiga para a delegacia da mulher que tinha lá perto. Quando eu cheguei na delegacia da mulher, histérica, pedi ajuda, e acabou que bateu a polícia lá na casa, ele foi preso, e passou um dia preso, e nessa história nós conseguimos uma medida restritiva. E nós botamos um ponto final naquela história. Assim que a gente voltou, ele estava preso ainda, ele passou um dia preso, a gente juntou as nossas coisas e foi embora para Recife de novo e ele ficou lá. E aí a gente pensou, bom, eu acho que ele vai se tocar, ele foi obrigado a assinar o divórcio e depois do divórcio, que começou realmente a parte mais... antes do boom do terror que teve, que é mais na frente, começou a parte da perseguição. Eram mensagens, ligações, áudios. Ele fazia postagens e marcava a gente. Estava descontrolado. Estava descontrolado, mandava mensagem pedindo desculpa e perdão, e eu dizia, eu já te perdoei, mas não dá para voltar, já passou do ponto em que é aceitável. E aí ele começou a perceber que não ia mais ter jeito. Mandava mensagem dizendo que estava triste, desesperado, mas não adiantava mais. Assim, era muito difícil para eu chegar e ler aquilo e perceber que, assim, ele estava jogando a vida dele no lixo e levando a da gente junto, porque, querendo ou não, foi muito tempo de convivência. E aí, nesse meio tempo, ele começou a vender coisas nossas que tinha na casa que ele morava, que também era nossa. E, assim, começou a ameaçar se matar para os filhos dele, que estava cuidando dele, para a mãe dele. E a situação começou a ficar psicologicamente descontrolada para os 4 que estavam ali naquela casa. Caótica, né? E aí chegou um dia em que um dos filhos dele, o Cauã, ele pediu para vir ficar com a gente, porque ele não aguentava mais toda aquela pressão psicológica. E aí ele ia vir passar uma semana com a gente em Recife. Então a gente comprou a passagem direitinho e ele veio.
nesse meio tempo, o pai dele ficou pedindo o tempo inteiro a questão da localização em tempo real, que vai, enquanto você está andando, ela vai atualizando. E aí ele não... Tava uma chuva muito grande em Recife. Antes dele chegar, ele esqueceu, não mandou a localização. E aí a minha mãe foi buscar ele e tudo mais. Ele chegou em casa, a gente tinha acabado de acordar, eram 9 e pouca da manhã. A gente, fim de semana, tendo aula durante a semana, mas assim, intervalo, qualquer coisa, a gente já saía do quarto e ia fazer outra coisa. E aí a gente recebe uma ligação do porteiro e ele falou, ó, aquele moço que veio trazer aqui a mudança e tal, os que tem o cabelo grande, tá aí, pedindo para entrar. E aí a gente percebeu a gravidade da situação e que ele tinha vindo atrás dele, de carro. Então, a gente meio que, claro, começa aquela euforia, a adrenalina começa a subir, você pensa, nossa, o que é que ele veio fazer aqui? Mas uma coisa ruim que ele veio fazer com a gente, veio fazer um barraco, não sei. Vocês acharam que no primeiro momento seria um escândalo só? Seria um escândalo, seria aquele drama para chamar a atenção dos vizinhos, claro. Tomar remédio de novo, né? Tomar veneno de rato. Tentar manipular todo mundo. E aí, naquele momento, a gente falou, tá, ele veio com o nosso carro, já fez um favor e ele vai voltar de ônibus. Ele não tinha que vir, não podia vir. Então, já que ele fez esse favor pra gente, ele deixa o carro da gente aqui e volta com o que ele tiver, volta andando, volta de ônibus com o que ele conseguir. Só que nisso, a gente liberou a entrada dele pra garagem, mas ele subiu. Ou seja... Ele começou a tocar a campainha. Ele não tocou a campainha, ele ligou pra gente e disse que queria falar com o meu irmão mais novo, que é o Nicolas. Que queria muito falar com ele, porque desde o dia em que ele tentou se suicidar, o meu irmão não falou mais nada com ele. Mas você chegou a ver ele no Olho Mágico, é isso? Isso. Quando a gente estava conversando, ele ligou primeiro para minha mãe. E nesse ponto, ela estava num ponto em que estava tão estressada, e nós também, que ela não estava mais atendendo as ligações que ele fazia. Eu atendia. E falava, ó, já deu. E aí eu atendi, ela atendeu, falou algumas coisas, aí eu peguei e falei, olha, ninguém quer falar com você, ninguém quer te ver. Pega essas coisas e vai embora. E aí eu comecei a ouvir a voz dele mais alta. E um eco estranho. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entreguei o celular pra mãe. E o nosso apartamento era uma porta aqui que dá pra sala e uma que dá pra cozinha. E aqui tinha o olho mágico, era da cozinha. Eu falei, que estranho esse eco, né? Aí eu dei a volta e olhei pelo olho mágico e ele tava lá na frente da porta do nosso apartamento. Nisso eu tirei fotos daquilo e aí eu falei, eu voltei pra sala e falei, mãe, ele tá aí na frente. E aí é que a gente começou a ficar mais desconfortável. E aí, nessa hora, eu até liguei para a polícia. Mas aí, minha mãe pediu para desligar, porque a gente realmente pensou que isso ia ser um barraco. E, assim, muito preocupado com os meninos o tempo inteiro. Eles também são de uma cidade muito pequena, em que tudo atrapalha a reputação de todo mundo. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe que a família de não sei quem fez isso, a família de fulano fez não sei o quê, então, ele é igual à família. Então, a gente se preocupava muito com o futuro dos meninos, caso eles tivessem que voltar para lá. E aí, eu desliguei a ligação, a polícia até atendeu, falou alô, aí ela mandou desligar, eu desliguei. Realmente também não pensei que ia precisar. E naquele momento, depois que eu desliguei, alguns segundos depois, ele desligou a ligação, ficou um silêncio. E o próximo som que a gente ouviu foi a porta sendo arrombada. A porta da cozinha sendo arrombada. Que, inclusive, como ele levou a mudança, ele sabia que a porta da cozinha era mais fraca do que a da sala, que era aquelas portas maciças. E a da cozinha era aquela porta que é tipo um papelão por dentro. E aí, ela é oca. Ela é oca. Então, ela é muito mais fácil de quebrar. E aí, naquele momento, foi assim, ficou eu, o filho dele,
o meu irmão mais novo correu para o quarto dele. E a minha mãe correu para o quarto dela e se trancou no banheiro. Graças a Deus, conseguiu trancar as 2 portas. E ficou eu e o filho dele. E a gente estava ali pronto para ver o que ia acontecer e ele entrou já armado. E assim, eufórico, claro, que ele arrombou, então obviamente ele já estava com a adrenalina ali a 1000. E aí ele começou a gritar e falar que era para sair do meio, e eu fui para o meio e falei, não, para onde você está indo? Ele começou a andar na nossa direção. E o primeiro tiro que ele disparou foi para cima. Mandou a gente sair e atirou para cima. Eu estava muito perto, então eu me assustei e eu perdi a audição por um tempo. Ficou só aquele sininho no fundo. E aí eu saí e o meu irmão pulou em cima dele. E aí começou uma briga corporal entre eles dois e eu tentando voltar às sensações, à consciência do que estava acontecendo, que quando alguma coisa afeta a sua audição de uma forma tão próxima e tão forte, você perde o norte, você fica totalmente desnorteado. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio e sem entendimento do que está acontecendo. Então, quando eu voltei, ele já tinha disparado de novo contra a porta do quarto dela. Enquanto isso, meu irmão ainda tentava de todas as maneiras segurar os braços dele. E aí ele começou a chutar a porta do quarto. E eu tentando ligar para o 190, mas aparentemente eu acho que desconectaram o meu celular ali do plugzinho do 190 porque não atenderam. Eu liguei muitas vezes. E aí ele conseguiu ainda arrombar a porta do quarto, mas o meu irmão, ele puxou ele para fora com tanta força pelo cinto que estourou o cinto dele. E naquele momento ele atirou na minha direção e passou em cima da minha cabeça, assim, para lá, para trás. E ele não acertou, e aí ele mirou no Cauã e falou, se você não sair, eu vou atirar em você. E não atirou. Ele atirou, virou de novo e atirou em mim. E dessa vez pegou. Pegou no seu pulmão. Isso. Entrou nessa direção, no meu ombro, que ainda é ombro, e saiu quase no meio das costas. Aí pegou o pulmão e, assim, eu não notei de primeira que eu tinha levado um tiro, porque eu senti o impacto e depois eu comecei a sentir como se eu estivesse com a pressão baixa. Só que aí eu perdi a força no braço, que estava segurando o celular, e aí eu botei a mão e estava sangrando. Aí o meu cérebro deu um estralo, e aí eu pensei, melhor deitar. Aí eu deitei no chão e tocou uma sirene. Então, eu não sabia se era ambulância, não sabia se era nada. Eu só sei que foi naquele momento em que eu estava vendo eles ainda brigando, e ele mandando o meu irmão vir, vai socorrer ela, vai ajudar ela, sendo que não ia adiantar nada ele sair dali naquele momento. Quando ele viu que meu irmão não ia soltar ele, não sei se foi por desespero por conta da sirene, porque talvez ele tenha achado que tinha me matado e que ele com certeza ia morrer se fosse preso, ele atirou na própria cabeça. E se matou na frente de vocês? Ele se matou na frente da gente. E aí, assim, foi aquele momento de alívio e de não saber o que fazer, de não saber como as coisas chegaram àquele ponto. E aí o meu irmão começou a falar para a mãe sair do banheiro, que ele tinha se matado, ele se matou, tá tudo bem, pode sair. E aí naquele momento foi, depois que eu vi que ele realmente tinha caído, assim, ele caiu... Eu falo que é incrível, muitas pessoas podem achar isso até estranho, mas eu acho que é incrível ver como é um instante para você morrer, para você perder a vida. É um instante, é uma escolha errada, é um dedo no gatilho. Então... É verdade. E você veja o que você está falando, todo o relato da tua mãe, o ciclo de violência. E você entende onde isso ia terminar? Num feminicídio. Sim. Porque o planejamento dele não era para você. Ali foi uma questão que saiu do controle dele. Foi acidental. Foi. Porque o foco era a sua mãe. Quando a gente
voltou, bom, quando a gente voltou não, quando a gente, depois que tudo se passou, eu consegui ajuda e aí a gente voltou para casa, a gente foi ver o que ele tinha trazido para aquele dia e tinha muitos sacos de lixo daqueles mais resistentes, correntes, fitas, tinham cordas, tinha uma serra, tinha a gente tinha um cortador de grama e ele tinha trazido a lâmina do cortador de grama e o cortador de grama, uma lâmina nova, assim, afiadíssima. Tinha trazido também álcool, crocs, chinelos, muitas luvas e um teclado que ele ia vender. E, assim, meio que alicates também. Não tem como você ver as coisas que ele trouxe e pensar outra coisa que ele ia fazer, a não ser tentar matar ou sequestrar, esquartejar alguém e se livrar daquilo ali. Sim, sim. É o ciclo da violência, Raquel, né? Infelizmente, todos vocês viveram esse ciclo de violência, né? A sua mãe, começando ali, né, com a violência psicológica, né? E aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, ela conseguiu, né, não ser vítima de feminicídio. Eu sempre digo, né, que quando a gente consegue trazer as pessoas para o sofrer abuso e não para investigação criminal, é porque a gente tem, por pior que seja a história, a gente ainda tem uma história de alguma vitória dentro do horror. Sim. E vocês conseguiram sair do horror, né? Mas é isso, é assim exatamente, o ciclo da violência é esse. Começa aqui, com a violência, né, verbal, psicológica, e ela termina no homicídio, que na grande maioria das vezes é o feminicídio. Vira uma bola de neve até que explode. Exatamente. E aí com componentes, né, que saíram do controle, né, dele, inclusive, porque a sua mãe, que até determinado momento ele achava que tinha o controle dela, né, ele entende que perdeu completamente o controle, porque ela tomou a frente daquilo, né? E não só de eu já cuido da casa, eu cuido financeiramente da casa, eu preciso cuidar mais do que isso, eu preciso proteger, né, os meus filhos que estão vivendo violência, que estão sendo, né, de alguma forma violentados. Então, inclusive, ela tira o brinquedinho dele. Você era um brinquedo na mão dele, né? Na manipulação. Ela expõe a figura horrorosa que ele era, né? Então, você imagina para esse homem que viveu todo esse período aqui, né, de tentar colocar sua mãe para baixo, ainda ser exposto por ela. Você não vai mais fazer isso com a minha filha. Agora acabou, é um ponto final. Mas ele quer ter, né, a última palavra. E ele chegou para fazer aquele último ato. O controle e a questão de que exatamente, a exposição na cidade dele, principalmente, onde muita gente conhece a família dele e que ele era um modelo isso de pai, é uma coisa importante de vocês falarem, diferente. porque quando a gente fala no Brasil, né, eu sempre digo, o nosso país ele tem dimensões continentais. Nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Então, não dá para a gente querer comparar. As pessoas falam, não, mas olha, por que não larga, por que não deixa, por que não faz? É muito fácil quando você está aqui em São Paulo, querendo com a sua cabeça, né, ou em São Paulo, talvez ali no Rio de Janeiro, querer entender como é que é a cidade, como é que as pessoas pensam numa cidade do interior, né? E não só lá isso, do Recife. Tem os tipos de vida que as pessoas tiveram, as criações. Exatamente. Então, assim, é completamente diferente. A gente não pode... quando a gente começa a querer julgar e falta com a empatia, a gente já erra. Não cabe a nenhum de nós julgar o comportamento. Sim. Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa que também está sofrendo violência não entende que está sofrendo violência. Hoje, vocês, do lado de fora, aqui, conseguem enxergar o problema enorme que vocês viviam. E vocês estão conseguindo, com certeza, ajudar muitas outras pessoas. Porque quando uma voz se levanta e mostra,
olha, eu consegui sair do horror. Outras param para pensar, olha o que eu estou vivendo, está muito parecido, mas eu também posso conseguir sair, entende? É uma luz no caminho para aquelas pessoas. É uma luz. E assim, de novo, eu falei para sua mãe, vou falar para você, eu sinto enormemente por vocês terem que passar por tudo isso. São muitos traumas, Raquel. Sim. Mas eu vejo muita alegria dentro de você. Ele não conseguiu tirar isso de você. Porque a grande maioria dos abusadores quer roubar mais do que o seu corpo. Ele quer roubar essa alegria, sabe? Essência. Sabe essa faísca de luz que a gente tem dentro da gente? Eles querem tirar isso. Mas ele não conseguiu. Quando você passa por alguma situação dessa que você sai daquele patamar, você consegue enxergar qualquer tipo de abuso de um ângulo diferente. Então, da mesma forma que é fácil para alguém que está fora falar que é muito fácil sair de um relacionamento. Não, não é. É muito difícil. Não é. É muito difícil contar. É muito difícil sair de um relacionamento abusivo. E ainda se curar do que sobra daquilo. É por isso que é muito importante, e você que é muito jovem, você vai viver muitos relacionamentos. Espero eu aqui, estou torcendo que sejam todos muito legais. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns sinais. Sim. Porque eu sempre digo, né, vou fazer uma brincadeira aqui com a sua mãe que é médica. As pessoas vêm com bula, Raquel. A gente é que não sabe ler a bula. Mas vem Ou com a nem bula, para ler a bula. Vem com a bula completa. É que a gente vai se apaixonando, fica encantado. Mas a pessoa, ela vem com todos os sinais. Então, e a gente precisa começar a desconfiar de algumas coisas. Sim. Sabe aquela pessoa que sente muito ciúmes? Ciúmes não é legal, ciúmes é péssimo, gente. Porque vamos partir do seguinte, bom, se ela está comigo é porque ela gosta, se ela não gostar que vai embora. Então, a pessoa que fica te segurando porque tem muitos ciúmes, isso não é bom. A pessoa que não gosta dos seus amigos, pior ainda, a gente precisa ter vida social. Sim. E precisa ter vida social além dos nossos relacionamentos. A gente, lógico que vai ter vida social com os amigos do casal, mas a gente precisa ter vida social com as nossas amigas, sim, com a nossa família. Uma fofoquinha é boa de vez em quando. Exatamente. Então, assim, quando aquela pessoa começa a te cercear, não, mas é chato, ou isso. A pessoa que implica com as suas roupas, não, porque esse decote, qual o problema? Até aqui eu vou botar um decote maior, vou ficar mais curta. Entende? Você tem o direito de escolher a sua roupa. A pessoa que escolhe tudo para você, e a pessoa, ai, é tão bonitinho, ele escolhe a minha bebida, ele escolhe a minha comida. Isso é péssimo. A gente precisa ter voz. Voz. E o que eu falei para sua mãe, a vida a dois, ela precisa ser a dois. E não alguém, um tá, sendo um peso morto, ou outro tá tirando proveito daquela pessoa. São esses os sinais que parecem uma bobagem. A gente fala, mas qual o problema ter ciúmes? Muito. Porque começa com esses ciúmes e termina aqui, num feminicídio. Vira uma presunção, vira um desentendimento e aí começa a girar em torno daquela pessoa e aí no final vira uma bomba. As relações, e é o que eu falei, qualquer relação vai ter um conflito, uma briga, um desentendimento, isso faz parte, né? Quem nunca brigou com pai, com mãe, nunca brigou com um irmão, com um amigo, vai brigar também com o namorado, com o marido, isso faz parte, né? Porque tem dias que você está mais esquentada, ou está com raiva de alguma coisa, ou acordou com o ovo virado, isso é de todos nós. Sim. Mas o que não pode é ter uma relação de dominação. Isso é horrível. De violência constante. Exatamente. Porque a violência, que as pessoas não entendem, não é só bater. Sim. Né? A violência é muito mais do que isso. Quando eu estou querendo dominar a roupa que você usa, isso é uma violência. Não, você não vai vestir. Por quê? Não, porque tem muito decote, porque é muito justo, porque é muito curto. E qual o problema? Qual é o problema? Entende?
Sim. É isso que as pessoas mais novas precisam entender. E a gente já tratou de muitos casos aqui, Raquel, principalmente com meninas mais jovens, que não conseguem enxergar isso. Não é o seu caso, que a sua violência foi outra, né? Acha que é bonitinho. Não, mas todo mundo sente ciúmes. Eu não posso usar batom vermelho. Vê uma história do batom vermelho, eu falei, minha Nossa Senhora, mas é no vermelho mesmo que eu vou passar, entende? Sim. É isso. Ninguém pode tolir o seu desejo, né? O seu direito. Quem escolhe o que você vai vestir, o que você vai comer, você é uma mulher adulta. Sim. O que você vai estudar é você. A partir do momento em que uma das partes já busca controlar totalmente o que a outra pessoa faz, já é um relacionamento abusivo. A partir do momento em que você fala, não queria que você saísse com não sei o quê. Por quê? Não, só porque é homem. Você começa a enxergar essas coisas. E vou lhe dizer mais, os relacionamentos abusivos não são só entre, né, as relações amorosas. Sim. Tem relacionamento abusivo entre amigos. Principalmente. Muito. Entre familiares, né? Os relacionamentos abusivos acontecem em todas as esferas, né? Tem relacionamentos abusivos profissionais. Entende? Então, assim, a gente precisa estar atento. Sabe, com as nossas anteninhas todas ligadas, falou, opa, isso aqui não. Entendeu? Você é minha amiga, mas daqui não, tá? Isso já tem um limite. Aprender a ter uma tolerância e não deixar que as outras pessoas ditem essa tolerância para você. Que você chegue num ponto em que você fala, não, chega, aqui tá bom. E se você não se resolver, eu pego as minhas coisas e eu peço licença. Exatamente, querida. A fila anda para tudo, viu? Para tudo, né? Eu sempre brinco, né, que tem um ditado que é assim também, diz o seguinte, se família fosse boa, né, você não ganhava, você escolhia, né? Então, então lógico que realmente é assim, nem todo mundo na sua família vai ser sensacional, né? Tem pessoas que você vai adorar, tem outros que é o seguinte, mas faz parte, porque mas não é por isso que você tem que aturar. Sim. Da mesma forma, amigos, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, a gente precisa ter relacionamentos saudáveis. E só dizer uma coisa também em questão agora que você me lembrou, ao âmbito familiar, que pessoas, crianças, homens, mulheres, não deixem que parentes mais velhos, entes, digam que você tem que me respeitar e fazer o que eu quero porque eu sou mais velho que você. Você também é uma pessoa. Não é porque aquela pessoa tem uma vontade que você é obrigado a servir aquela pessoa. Não é porque um tio vem com uma brincadeirinha que você tem que aceitar. E se você se sente desconfortável, você fala uma vez e ela continua, você busca alguém, pede ajuda. E se não resolver essa situação, você tenta se afastar, porque só vai se tornar pior a partir do momento em que você dá um certo espaço para uma pessoa fazer uma brincadeirinha, vai se tornando outra, e aí quando você vê, você está dentro de uma bola de neve e, não, é família, é tio, tem intimidade. Não tem. A intimidade que você tem é sua, você decide quem você deixa se aproximar, tem intimidade, e você, se quiser, você pode cortar laço com quem você quiser. Você não precisa falar com quem você não quiser, se você também não é obrigado a deixar a pessoa fazer o que quiser com você porque é mais velho, porque é parente. As relações sanguíneas, elas só servem para fazer exame, literalmente. Muito bem. A Raquel Cristina é uma jovem bastante madura. Eu desejo só coisas boas na sua vida, minha querida, para você e para sua mãe. Eu espero que vocês consigam ultrapassar esse trauma. É difícil, é lento, mas eu acho que muitas coisas boas vêm por aí. A gente consegue também tirar até daquilo que é ruim e da dor algumas boas lições. Com certeza. E eu acho que a primeira vocês já estão fazendo, no que vocês estão contando as suas histórias, vocês estão ajudando outras pessoas também. Sim. Quero te agradecer muito. Saiba que a gente está aqui de portas abertas, você volta quando você quiser. E eu quero as boas notícias, porque a Raquel está prestando aqui vestibular, em breve aqui vai estar também na faculdade aí. Que Deus te ouça. Com certeza, e vai ouvir porque você merece. Muito obrigada também pela atenção aqui.
É importante fazer com que outras pessoas saibam que elas também podem ser ouvidas, não são obrigadas a vir, mostrar o rosto, mostrar a voz, mas que você tem quem procurar. Você pode procurar, se ninguém falar com você, procura uma rede de TV, procura o 188, procura qualquer um que você consiga se abrir e se abre, porque é muito importante você ter alguém para te apoiar em qualquer momento da sua vida, principalmente quando você passa por algum problema, seja em casa, num trabalho, e você não consegue se livrar daquela situação, e esses programas são realmente o que fazem você ter a coragem de vir aqui na frente e se expor, porque um dia você viu outra pessoa ali e falou, caramba, como ela teve coragem de estar naquele lugar e de contar a vida dela assim tão abertamente. Exatamente, isso aí. Aqui nós vamos estar sempre de portas abertas para quem precisar de ajuda. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Gente, hoje nós conversamos aqui com a Raquel Cristine. Muito obrigada. Mais uma história aí grande de superação. Vamos aqui todos, né, desejar muita coisa boa para essa jovem linda aqui. Que ela tem agora aí anos, né, de uma calmaria aí no coração e de coisas boas na vida dela. Muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana.